Olá, tudo bom? Tudo bem? Tá conseguindo ouvir bem? Tô assim. Eu tô Ótimo. tentando ajeitar minha câmera que tá caindo. Mas foi, eu acho que foi. Já separei aqui a caneta para fazer as anotações. Tá. Eu vou anotar no computador mesmo, então às vezes, se parecer que eu não tô olhando pra você, é porque eu tô escrevendo. Aí eu coloquei Ah, aqui no tudo bem. cantinho, tá? Vou fazer só uma apresentação geral pro pessoal pra eles entenderem o que eles estão Tá assistindo. bom. Então, pessoal, esse vídeo, ele tem o seguinte objetivo. O Rafael concordou de fazer comigo uma sessão de mentoria e a gente gravar pra vocês. Então eu vou mostrar mais ou menos como funciona, como é alguma coisa bem leve, dá pra ver que ele tá zero nervoso. E é isso, vamos começar. Vou jogar aqui a câmera, fazer uma divisãozinha. Pronto. Aí eu consigo ver o que você vai falar também. Beleza. Então vamos começar. Me diga, o que você separou pra gente hoje? Bom, eu fiz, como eu falei, algumas anotações, mas eu queria muito começar perguntando sobre, tipo assim, estudar a base apenas de exercícios. Por exemplo, eu comecei a ter o costume de basear todos os meus exercícios, principalmente em exatas, em apenas fazer exercício e ver a teoria, tipo assim, uma hora ou outra só para, poxa, não consegui fazer essa parte. O que que tá faltando da teoria aqui? Aí eu vou na teoria, vejo e volto. É uma forma saudável de se estudar? Porque às vezes eu sinto que, assim, fica faltando alguma coisa. Entendi. Na verdade, assim, essa forma que você escolheu é ótima. Porque o que acontece? Ainda mais como o seu objetivo está se preparando para fazer vestibular, o que você vai fazer no dia, na hora lá de fato, vão ser como se fossem exercícios, né? Só que na Uhum. hora, a Vera. É. E eu... tem esse pequeno detalhe, essa pequena diferença. Mas o que acontece é o seguinte: isso que você está fazendo é muito bom. Porque, na verdade, a parte mais difícil de se desenvolver é exatamente o que você está fazendo, que é desenvolver a parte prática. Para você ter uma noção, isso é tão importante que existem alguns cursos de faculdade pelo mundo que eles usam uma coisa chamada PBS, que é. Vou traduzir mais ou menos assim para o português qual é a ideia, mas o PBS é uma metodologia que os alunos estudam e fazem o seu curso superior inteiro basicamente resolvendo problemas. Inclusive, existe Maneiro. faculdades de medicina que funcionam assim. Então, a pessoa não vai assim. Claro que ela aprende alguns conteúdos teóricos, mas muito até por conta própria mesmo, parecido com o que você está fazendo. Mas na Aham. faculdade em si, o que a pessoa faz é a parte prática, assim, é estudar os casos e ir resolvendo. Claro que organizado de uma forma assim que vai progredindo em dificuldade. Mas essa é uma metodologia que você está usando que existe e que ela é muito válida, que é você trabalhar com base de exercícios. Para você, eu acho que isso funciona ainda melhor, porque eu tenho anotado aqui nas minhas anotações que você achava um pouco chato estudar algumas matérias que você tem menos afinidade, como é o caso das Sim, exatas. sim. Então, já ir para o exercício direto ajuda com que você crie questões, com que você tenha dúvidas e que você faça a parte mais legal, que é a parte prática de cara. E aí o que acontece é que mesmo que isso ainda te deixe com algumas dúvidas, quando você for estudar a parte teórica que você está fazendo depois, você já vai estar procurando alguma coisa específica. Então isso vai Uhum. Que é ajudar a a render forma de mais. como resolver. Exatamente. Entendi. E eu assim, eu descobri essa coisa de ficar resolvendo exercícios, né? Recente, porque há um tempo atrás era só teoria, principalmente em exatas, porque eu acho que eu tinha medo de me confrontar com as questões em si. Sim, sim. E hoje em dia eu tenho percebido que a minha parada com as exatas, pelo menos, não é nem questão de tipo, ter dificuldade não, de não gostar. É ter Aham. dificuldade. E o que acaba causando, tipo assim, sei lá, acabo não gostando muito. Mas eu acho que é Entendi. basicamente isso. Beleza. Mas você escolheu um caminho ótimo, assim. Trabalha com exercícios mesmo. Você consegue fazer essa progressão também. Então começa assim, resolvendo as questões mais fáceis que você encontrar de um determinado tema e vai progredindo para as mais difíceis. Se você estudar com um livro, por exemplo, os livros didáticos eles são ótimos para isso. Porque geralmente eles dividem em questões relacionadas àquele assunto
que vão aumentando por nível de dificuldade, e geralmente as questões vestibulares vêm depois dessas. Então dá para É. você organizar dessa forma também. Inclusive, o meu livro de matemática e o de física que eu tenho são exatamente assim. Eles dividem em blocos de Ótimo. facilidade, né? Ah, legal. Muito bom. E tá funcionando para você? Então, tá funcionando. Eu tô tendo um pouco de dificuldade em me habituar a estudar, tipo assim, sozinho, porque eu sempre estudei em grupo, então assim, tá complicado. Mas aos poucos tá indo, tá fluindo. Uhum. Você cons... Principalmente agora que eu finalmente criei uma rotina e, tipo, vou seguir ela. Ah, interessante. Mas você consegue, sei lá, marcar igual a gente tá fazendo, talvez um vídeo para resolver algumas questões com a galera? Eu acho que sim, eu acho que sim. É porque é interessante, sabia? Sim, até porque é troca de conhecimento, né? Aham. Vou até te mostrar como é que eu tô vendo, para você ver uma das coisas que dá para fazer até aqui pelo Google Hangouts mesmo, que é um programa gratuito, então é interessante. Vou compartilhar minha tela contigo. Tá. Você tá conseguindo ver a minha tela? Sim. Então, por exemplo, eu tô te vendo aqui, ó, no cantinho, tô até passando o mouse. E aqui do Aham. lado tem as coisas que eu tô escrevendo. Tem algumas perguntas que eu ainda vou te fazer e tem as perguntas que você já me fez. Eu tô fazendo essas anotações. Então isso aqui é muito interessante para usar para grupo de estudos também, porque às vezes você pode colocar aqui do lado, por exemplo, um site da internet com questões, continuar conversando com as pessoas, todo mundo está vendo as mesmas questões e aí vocês conseguem É. resolver. Então é Aí vai uma dica discutindo, boa, né? entendeu? Sim. É útil, útil. Eu vou voltar aqui. É um programa, né? Na verdade é um site. O nome dele Ah, é sim. Google Hangout. É esse site que eu te mandei o link para a gente iniciar a conversa. E Uhum. não tem que instalar nada. Se você for usar no celular, eu acho que tem que baixar um programa, mas é bem levinho. Se Aham. você usa pelo computador, não tem que instalar absolutamente nada. É só você entrar, ele vai gerar um link e você joga o link para pessoa. Aí eu te mandei esse link, por Ah, exemplo, pelo WhatsApp, aí você entrou aqui é direto. como se fosse meio que o Zoom, né? O Zoom Isso, é ele como também se deve estar fosse o desse Zoom, link. só que sem baixar, sem ter que baixar nada. Porque o Zoom, dependendo Entendi. da conferência, tem que baixar, né? É. E também tem tempo pra você ficar na chamada, né? Esse aqui é ilimitado. O tempo. A única questão que ele tem em relação ao Zoom, que é um pouco uma limitação, na verdade, é que eu acho que no Google Hangouts, eu não lembro o número certo, mas eu acho que só pode até 10 pessoas. Ah, sim. Não, mas eu não tenho como chamar 10 pessoas, de qualquer Fazer um forma. grupo de estudos com mais 10 pessoas, né? É. Mas é uma ideia boa você usar um Google Hangouts para fazer grupo de estudo. Anotado, anotado. E aí, Coloquei conte-me aqui mais no primeiro perguntas. tópico. Outra coisa que eu tenho começado a fazer, mas eu tô um pouco embolado, é coisa de flashcards. Uhum, Que eu vejo muito falar, só que assim, eu não sei exatamente como usar. Então eu basicamente pego a matéria, resumo e deixo lá. Aí, tipo assim, uhum. durante o dia, durante o passar dos dias eu vou pegando isso? É, basicamente isso. É que como é que funciona? O flashcards, na verdade, ele é muito usado no hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos. Por quê? Porque o estilo de prova lá é muito assim, tipo, você sabe o que é um conceito e você sabe como, qual o significado daquele conceito. Por exemplo, lá, se for numa prova, pode cair assim, qual é a equação de fotossíntese? Aí o que as pessoas fazem? Fazem um flashcard. De um lado, fotossíntese, do outro lado, a equação. Ou então Uhum. escreve assim, na capa, equação de fotossíntese. Aí do outro lado, aí coloca lá, gás carbônico mais água mais energia solar gera carboidrato, oxigênio e oxigênio. E as provas lá, elas são muito assim, elas são muito diretas no geral. Uhum. Até o high school, né? Até o ensino médio, mais ou menos. Aí por isso que lá é muito usado flashcards. O nosso estilo aqui, ele é um pouco diferente. Por isso que essa técnica se encaixa em algumas coisas, mas em outras ela já é mais difícil de usar. Como que você pode usar? Como é que você pode adaptar a sua rotina? Você pode usar para coisas assim que são mais assim, decoreba, que você tem que decorar. Por exemplo, Fórmula. fórmulas. Fórmulas é ótimo. Então, sei lá, fórmula de Bhaskara, você coloca lá atrás. Sei lá, segunda, lei de Newton. A primeira lei de Newton, você coloca o que ela significa atrás. Segunda lei de Newton, coloca o que significa atrás. É, Terceira eu lei de tenho um Newton. desse. Então, aí funciona bem.
Aí ele é usado realmente da forma que você falou. O que tem de muito útil nessa técnica é porque ele facilita você estudar, porque você faz tipo um resumo. Então, só fazer resumo já ajuda muito em relação à memória. E quando você tem aquilo ali construído, você consegue usar a repetição espaçada de forma mais fácil. E aí, quando você for estudar durante a sua semana, tipo, você montou o flashcard hoje. Hoje é domingo. Aí, por exemplo, segunda-feira você ignora que você montou aqueles. Aí na terça Uhum. você fala, quais que eu montei mesmo? Aí você vai olhando. Aí É, funciona como se porque, fosse um jogo de memória. Você vai tentando lembrar o que está entendi. atrás. Tem Entendeu? até alguma coisa na sua página do Instagram falando que tem que retomar sempre os conhecimentos Isso. para ir refrescando, né? Isso, porque quanto mais você entra em contato com alguma coisa, mais a sua memória em relação àquilo se consolida. Por exemplo, algo que você provavelmente já sentiu. Tem algum livro na sua vida, seja do que for, que você leu mais de uma vez? Sim. Então, o que que acontece? Normalmente quando a gente lê um livro pela primeira vez e vai contar para alguém, a gente consegue lembrar algumas coisas que aconteceram no livro, a gente consegue fazer tipo um resumão. Sim. Se você lê esse livro de novo, normalmente uma sensação que a gente tem muito é que a gente começa a relembrar aquelas coisas que nós já lembrávamos dele, mas a gente começa a ver isso aqui eu não notei quando eu vi da primeira vez, Ah, e isso sim. aqui E também filmes não. também. Filme também, quando a gente vê pela segunda vez, ou terceira, quarta, décima É, vez, sempre tem. quanto mais a gente vê, mais fácil a gente lembra dele. E quando a gente conta pra alguém sobre, é muito mais fácil dar os detalhes. Então é basicamente isso, porque você repetiu aquilo, você já tinha uma construção do que era aquilo na sua cabeça. Você já tinha algumas memórias formadas. Quando você já tem aquela base de memória formada, toda vez que você for ver um filme, ler um livro de novo, aquilo que já está lá se mantém, porque o seu cérebro entende que aquilo é importante, e novas conexões entre neurônios se formam. E aí por isso que você consegue lembrar cada vez de mais detalhes. É como se fosse um grande quebra-cabeça. Isso. Quebra-cabeça. Exatamente. Então, por exemplo, o que que acontece no seu uso dos flashcards? O que que é legal fazer? Você montou lá. De vez em quando você revisar. E aí como é que você revisa? Tipo, você vai, olha lá e, tipo, vira ele do avesso. Tenta ver, tenta lembrar o que está escrito do outro lado sem ler direto. Aí você faz isso. Vai Uhum. ter um momento que você vai lembrar o que está escrito atrás, sem ter que virar. Aí, por enquanto, tipo, aconteceu isso uma vez, você mantém ele. Aí, se você passou mais uma vez, você olhou o flashcard de novo. Você ainda lembra o que tem atrás, ainda mantém ele. Se chega uma terceira vez você ainda lembra o que está atrás, o que que você faz? Até porque senão o seu volume de flashcard vai É, só pois é. acumular, depois é uma casa de flashcards. Você ou joga fora mesmo, ou você dá ele para alguém. São três Porque vezes, então. umas 3 vezes é suficiente. Porque aí quando você já tá com aquilo tão fresco, que você já não precisa mais daquilo, você não precisa mais usar os flashcards, Uhum. entendeu? Entendi. Então, é igual, E, tipo, a questão que a gente estava falando antes de fórmula, sei lá, de física. Por exemplo, você lembra lá que força é igual a massa vezes aceleração. Às vezes, no início, você tem que colocar isso lá no cabeçalho quando está resolvendo o problema. Força é igual a massa vezes aceleração. Depois de um tempo, você. A parte difícil não é mais lembrar que F é igual a MA. A é parte difícil resolver. é resolver. Mas isso já se torna o natural. E aí você não precisa mais colocar, entendeu? Sim, sim. Inclusive, isso vem de encontro à minha próxima pergunta, porque aquela rotina que eu comentei com você, que eu fiz, Uhum. ela consiste em basicamente estudar alguma coisa hoje, por exemplo, hoje eu estudei biologia e Sim. amanhã eu já reviso essa matéria. É melhor eu revisar isso um tempo depois, tipo assim, 2, 3 dias É. depois, ou logo no dia seguinte? É melhor dar um espaço maior, Ah, entendi. entendeu? Porque eu fiz justamente como se fosse, hoje foi história e biologia, amanhã eu vou estudar história e biologia, mais alguma outra coisa, entendeu? Sim, não, porque o que que acontece? O que que é bom? Por exemplo, se você estudou alguma coisa no dia, quais são as melhores formas de você revisar aquilo? No próprio dia, então pode ser tipo, hoje você estudou, igual você falou, história e biologia. Aí antes de dormir, por exemplo, você fala, o que que eu estudei mesmo em poucas palavras? E aí você pode fazer tipo um caderno só para resumir, ou só lembrar na sua cabeça mesmo. Eu estudei isso, eu estudei isso, eu estudei isso, eu estudei isso. Uhum. Beleza. Faz uma revisão mental. E aí vai dormir, no outro dia deixa e depois retoma, por exemplo.
hoje é domingo, você refaz isso domingo, pula segunda-feira, aí na terça você relembra. Porque o que acontece? Existe uma coisa chamada curva de esquecimento. Que assim, quanto mais o tempo passa, mais a gente esquece de alguma coisa. Sim. E aí o que acontece? Se você, por exemplo, revisa isso hoje, você estudou isso hoje, revisa amanhã, você ainda vai estar num período que a sua curva de esquecimento ainda está em cima, ainda está no topo dela. E aí o que acontece? Como ela ainda está no topo, parece, quando você for revisar no dia seguinte, você fala, ah, não, eu lembro de tudo. Mas é porque ela ainda está no topo, entendeu? Aí você Uhum. fala, ah, amanhã então já não preciso mais. Aí o que normalmente as pessoas fazem? Elas acabam revisando muito próximo, porque ainda está no topo, e depois ignoram. E aí que elas começam a esquecer. Porque é basicamente deixar constante essa curva, né? É, então assim, o que acontece? Você tem que deixar ela dar uma queda para você jogar ela para cima de novo. Porque quando você joga, quando ela já tá em cima, não tem tipo um mais para cima do que aquilo. Você vai, tipo, Uhum. você estudou hoje, vai estudar a mesma coisa amanhã, você vai lembrar de praticamente tudo. Isso passa a falsa Sim. impressão de que você não precisa mais estudar aquilo, Que você já aprendeu. que você já aprendeu, entendeu? E aí justamente por isso que é bom dar um dia, às vezes até dois, Ah, sim. Então eu entendeu? vou reorganizar isso mesmo. Porque às vezes parece que são tantas coisas para administrar, é flashcard, é a rotina, é Uhum. quais matérias estudar de quê, aí fica tudo muito junto, embolado, acaba batendo aquele desespero, Sim, né? sim. Mas isso é porque, por exemplo, eu gosto de fazer uma analogia nessas coisas em relação a, por exemplo, atividade física. Sei lá, no começo você tem, sei lá, um programa de exercícios para fazer. Normalmente as pessoas começam, sei lá, com 5, 6 exercícios, Uhum. que é o que ela aguenta fazer e tá ótimo. Depois de um tempo, às vezes a pessoa vai para 8 exercícios. Ou então cada exercício que ela fez, ela faz mais vezes, ou faz com uma execução melhor. Então, quando você está estabelecendo a sua rotina de estudos, principalmente assim no ano que para você os estudos são importantes, realmente traz essa dificuldade, um pouco de assim, caraca, tem muita técnica, tem muita coisa que é possível. E realmente existe. Só que aí, para você construir a sua rotina, é realmente aos poucos. Agora, por exemplo, sei lá, pô, flashcard, repetição espaçada, tem que revisar no dia, depois revisar não sei quanto tempo. Parece que é tipo Uhum. um mundo de É. coisas. Mas é tudo que quando a gente começa é um mundo de coisas. Conforme Uhum. você vai fazendo, vai se habituando, isso vão se tornando hábitos, tem coisa que já começa a ficar tão no automático que você faz melhor. Aí com o tempo agora, isso tudo, por que você está fazendo coisas que parece que a quantidade é muito grande? Porque como você está começando, e é muito bom que você comece, mas quando a gente começa qualquer coisa, geralmente a qualidade é mais baixa. É. No momento que a qualidade disso que você está fazendo agora aumenta, você começa a se tornar mais eficaz naquilo. Aí isso parece uma coisa menor. Aí, então, coisas que você Uhum. está fazendo hoje que são muito difíceis, com o tempo elas vão parecer nada, porque você já se habituou a fazê-las. Sim, E é já como se a encontrou o gente seu jeito de fazer. pensasse naquelas equações de x mais sei lá o que igual a sei lá o que, tipo, bem Isso. simplesinhas, Aham. Por exemplo, que hoje em só. dia a gente faz. Exatamente. Se você pensar assim, até como a gente evolui educacionalmente, para uma criança de. Por exemplo, tem uma sobrinha que tem 5 anos. Para ela, somar 7 mais 4 é dificílimo. Tem que usar os dedos. Tem que fazer... Com o tempo, a gente É. absorve essas coisas e os desafios aumentam. E é a mesma coisa que você está fazendo agora, porque isso que você está aprendendo são técnicas de como estudar. Então, no início, elas são difíceis mesmo, elas parecem monstruosas. E são várias, tem uma diversidade grande, assim, das Uhum. possibilidades. Com o tempo, você vai percebendo qual que você se adapta melhor. Até mesmo nessa coisa de somar. Tem criança que se adapta melhor a fazer nos dedos. Tem criança que se adapta melhor a fazer nos pauzinhos. Entendeu? Então, assim, existe essa diferença. Existem formas diferentes de fazer. Por exemplo, você aprendeu com o dedo. Então, às vezes, até hoje, quando é difícil, você volta para isso. E não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas aí, com o tempo, quando você vai se adaptando, você faz isso. Provavelmente você Sim, com certeza. soma hoje muito mais rápido do que quando você tinha 5 anos, entendeu? É, com certeza. Mas a ideia é essa mesmo. E ainda sobre esse assunto de rotina. Uhum. É bom, por exemplo, planejar a semana inteira direto e seguir e tentar seguir aquilo, tipo, certinho, ou planejar uma coisa de cada vez. Por exemplo, hoje eu planejo amanhã, aí amanhã eu planejo depois, para não ficar com uma trolha de coisas logo de cara. Uhum. Então, o que eu gosto de fazer é as duas coisas. Como assim?
Eu gosto de ter um panorama geral da semana, mas eu nunca preencho todos os meus horários. A não ser que sejam coisas assim que eu não possa mudar. Por exemplo, tem que dar aula terça-feira. Isso não depende de mim. Eu tenho que dar aula É, terça-feira no meu trabalho. Então isso aí eu já deixo preenchido porque eu não tenho como mudar. Agora, tudo que eu vou fazer, eu gosto de ter o seguinte: ter um resumo de quais são as minhas metas para aquela semana, ter uma noção geral e fazer uma distribuição dentro dessas metas e de outras obrigações que eu tenho ao longo do tempo, só para eu ter uma noção do que eu tenho que fazer na semana como um todo. Mas no geral, sempre eu deixo muitos espaços para que eu consiga encaixar outras coisas. Até porque tem coisas que são inesperadas, aparecem do nada e você tem que é, resolver. Então você tem que ter um tempo para isso. Então, assim, sim, a gente sim. não tem controle do tempo. Então não dá para planejar exatamente o que você vai fazer a cada 15 minutos da sua semana. Não, eu tô perguntando porque eu fiz exatamente isso. Não tem um horário meu que esteja assim, sem nada, vazio. Não, não Eu pode. preenchi todos eles. Não, não pode. Ainda mais assim. Você pode planejar a sua semana toda, colocar coisas para você fazer ao longo da semana inteira, mas deixa sempre espaço, porque a gente precisa de espaços para descansar, a gente precisa de espaços para comer, a gente precisa de espaços assim para resolver coisas que aparecem de última hora. Então é bom sempre deixar alguns buracos assim propositais, entendeu? Ah, entendi. Eu até deixei, mas tipo, um de noite e um de manhã. Que no caso seria ali da tarde, que é do almoço e tal. Na- Aí deixou só para comer, viver dois Sim, minutos e depois volta. Não, pode deixar um meia pouco horinha mais. ali, meia horinha Meia pra horinha fazer tu se tudo. resolve. Pode deixar espaços maiores. Tá, tudo bem. Anotado. Ai, ai. Isso é muito importante, inclusive. É, Eu vou deixar aqui com uma estrela do lado. não, realmente deixa isso bem anotado, até porque você vai ver, porque quando você coloca, primeiro quando a gente coloca muita coisa, a gente já começa a semana cansado. A gente já fala, ih, a Sim, semana sim. é muito longa, olha o que eu tenho que fazer. Então deixa Não, e sempre uns outra, espaços. eu, por exemplo, eu estudo para vestibular, para fazer o ERJ e Uhum, Enem, né? No geral, e os outros vestibulares, o que vier também. Mas eu tenho outras ambições, né? A gente quer aprender outras coisas, tipo outro idioma, ou fazer outros uhum. cursos por fora. Então, além desse tipo de aprendizado, além desse tipo de estudo, ainda tem outros, né, por cima. Uhum. Então não é só isso que tem que se preocupar também. Exatamente. Até porque você pode usar ele justamente é, em alguns momentos que costumam acontecer na nossa rotina. O que costuma acontecer? Tem dia que você estuda amarradão e só vai. Tem dia que já não é tão fácil assim. E a Uhum. tendência assim da maioria das pessoas é assim, no dia que não tá muito legal para estudar, já desistir. Falar assim, não É. consigo. Então é bom até que você tenha esses espaços para você respirar, organizar a sua cabeça e aproveitar às vezes, porque assim, produzir, ser uma pessoa produtiva, não é só você fazer aquilo que normalmente as pessoas dizem que é produtividade. Por exemplo, você cuidar de você também é ser produtivo. Uhum. A questão de ter um outro aprendizado, um outro conhecimento que você quer, mesmo que ele pareça não ter uma utilidade direta para o vestibular, também te torna uma pessoa produtiva. Então são até coisas que são legais você inserir justamente nos momentos assim, que vai estar tudo dando errado. Tipo, hoje eu não consegui entender nada de matemática e física. Pô, mas eu tô, sei lá, aprendendo inglês e eu gosto disso. Então eu vou estudar um pouco de Sim. inglês. Entendeu? É. Uma coisa que tem me ajudado bastante também, eu acho que muita gente até conhece, é o Pomodoro, né? Que Sim, você para estuda dividir o tempo. 25 para 5. Tô É, achando genial, muito útil. muito bom. Até porque eu até fiz uma postagem em relação a isso no Instagram, só que eu não expliquei dessa Ah, eu forma. lembro. Que é Eu acho que eu lembro do Pomodoro. tem a do Pomodoro, mas também tem aquela do pensamento difuso e do focado. Você chegou a ver esse? Sim, sim, sim. Já vi um vídeo sobre isso, e o seu também. Mas eu também acho muito legal. E o Pomodoro te ajuda muito a fazer essa troca do pensamento Sim, focado para o difuso, que você vai precisar, principalmente quando você está com alguma barreira. Porque tem vezes que você tá com uma barreira, você fica tão fixado, tipo, eu tenho que resolver isso, tem que resolver isso, tem que resolver isso. Não resolve. Aí quando você não, para de prestar atenção naquilo, aí, já sei a solução. Porque você sim, desligou. eu comecei a fazer uma redação da Milena, beijos Milena, que eu nem lembro mais do tema, eu esqueci. Agora eu esqueci, era saúde emocional.
Sim. Aí eu comecei a escrever e falei, não, de boa, beleza. Só que eu não consegui escrever argumento nenhum. Eu Uhum. travei, bloqueio criativo. Aí eu saí, fiz outra coisa, aí começaram a vir algumas coisas. Ainda tá lá parada, mas tá saindo alguma coisa, pelo menos. Sim. Não, e conforme você distancia um pouco, fica bem mais fácil de sair, entendeu? Uhum, verdade. E é justamente esse sair e desfocar do que você tá fazendo, né? Meio que você dá Exatamente. uma... e fazer outra coisa qualquer. Tem que fazer outra coisa qualquer. Isso ajuda muito o seu pensamento, no geral, se encaixar. A gente precisa dar tempo, tipo, o nosso cérebro não faz aquilo que a gente quer na hora que a gente quer, senão a gente se tornaria totalmente máquina programado e tal. Não é tão É, fácil assim. A gente não é é difícil. computador, entendeu? É difícil. E até estranho parar pra pensar, né, que ele funciona do jeito que nós não, meio que não entendemos, né? Sendo Sim. que ele somos nós. Enfim. É. Parece que é uma coisa externa, né? É externo. Muito estranho. Mas é um assunto bem legal. Essa parte de cognição para aprendizagem, principalmente aprendizagem significativa, é muito louco estudar isso. É maneiro, mas assim, Psicologia, né, gente? tem Psicologia. umas coisas bem complicadas. Tem muita coisa de psicologia, de pedagogia também, desenvolvimento, né, neuro, é bem Aham. interessante. É, naquele vídeo que você. Na live que você fez no YouTube sobre a questão das faculdades, tá? Depois eu passei um maior tempão assim, vendo as matérias que a gente tem no curso de Aham. psicologia, né? Admirando lá as coisas. Dá um ânimo, né? Eu gosto sempre de ver Aham. que me anima bastante, assim, falar, tem isso aqui pra. Tem gente que. E eu gosto de ver isso sempre como uma coisa positiva, né? Tem gente que vê, por exemplo, eu vou ter que estudar tudo isso, como se fosse uma coisa negativa. Eu gosto de pensar assim, olha quanta coisa eu vou aprender. Aí me Não, com estimula. certeza, com certeza. E uma coisa que eu penso muito também é que, por exemplo, agora eu estudo coisa que eu não gosto. Eu não gosto de Sim. física, eu não gosto da maioria das exatas no geral. Uhum. Mas assim, na faculdade eu vou estudar muita coisa. Eu também vou estudar coisa que eu não gosto. Mas no objetivo que é me formar naquilo que eu quero, né? Exatamente. E Que aqui a já te gente está motiva mais. estudando para chegar naquele primeiro passo que seria entrar na faculdade, né? Sim, exatamente. Não, e até porque, principalmente vocês vai ver isso na faculdade, que mesmo quando tem algum conteúdo que você não goste, ele faz parte, às vezes, de um geralzão do que você gosta, ou ele vai. Ou ele te dá uma ferramenta muito boa em relação ao que você gosta. Por exemplo, você hoje não gosta tanto assim, sei lá, de matemática e física. Só que, sei lá, na Uhum. psicologia tem que estudar estatística, por exemplo. Você vai falar, tipo, pô, estatística talvez seja um problema. Só que quando você estuda estatística, e se você pega um professor bom que consegue aplicar aquilo ao que você está estudando, pô, é outra coisa, assim. Porque você entende, assim, a importância de estudar aquilo pro que você quer. E aí você aprende a usar e se torna um profissional ainda Sim, melhor, entendeu? Tem muita sim. coisa também que eu detestava, sei lá, eu já sou meio que o oposto de você. Eu prefiro exatas e já tinham umas questões mais com humanas. Só que quando eu estudei algumas matérias, por exemplo, que foram muito importantes para mim, para virar professor, então, psicologia, né, eu nunca tinha tido uma referência, mas quando eu estudei psicologia da educação, pô, amei. Sociologia eu sempre odiei. Aí eu estudei sociologia da educação, é minha matéria preferida da faculdade inteira. Da Nossa. faculdade inteira é minha matéria preferida. Tive uma professora muito boa também. Eu sempre tive dificuldade de entender coisas assim, tipo de legislação. Aí quando eu estudei legislação da educação, pô, é um negócio incrível. E você aprende a tirar ferramentas daquilo. Porque você está aprendendo aquilo que você gosta, né? Tipo, É, para um objetivo que você quer. sim, tipo. Aí deixa de ser, por exemplo, igual você tá falando, quando você estudar, sei lá, alguma matemática, deixa de ser a matemática. Tipo, é a matemática para a psicologia. Então é outra É. coisa, entendeu? Inclusive, esse é até um pensamento que eu tento manter, de eu estou estudando para entrar na faculdade que eu quero. Isso. E por aí E vai. ser feliz. Pois Exatamente. é. Ou pelo menos tentar, né? Tentando resolver os cálculos e tal. Pois é. Não, mas fica bem mais legal, assim, fica bem mais legal. Fora porque você vai estar dividindo espaço com outras pessoas que também querem aquilo que você quer. Então fica tudo mais suave, assim, porque as cargas ficam divididas. Vai ter É. um monte de falar, odeio essa merda de estatística, mas aí quando é um grupo que odeia, você já se É. sente A melhor, gente dá a entendeu? mão e se sente reconfortado. Exatamente. Faz uma terapia de grupo ali já, Sim, já sim. aproveita e pega a prática clínica junto. É bom. Muito útil, de fato.
Mas é isso, essas foram as perguntas que eu tinha separado. E a outra que é basicamente conselho para quem tem problema com estudar exatas, mas eu acho que a gente já falou bastante Sim. disso, se você quiser falar mais alguma coisa. Algumas coisas que são legais para você aplicar no seu caso é o seguinte: pode ser que você pegue questões que você não consiga fazer, e isso é normal. É, Pode tem, ser não, vou. Pode ser não, vou. Definitivo. Como é que a gente age em relação a isso? Tem algumas formas de agir. Aí o que que acontece? Quando você achar uma questão tipo, que você não conseguir fazer, imaginando que você está sozinho no mundo, no universo, você só tem você de ferramenta. Aham. Eu vou pensar você em internet, que aí me facilita para resolver o seu problema. Tá bom. Geralmente, quando a gente encontra uma questão que a gente não está conseguindo fazer, uma coisa que é interessante, se a gente fizer do jeito certo, e ajuda muito, é procurar, isso pode ser no YouTube ou em algum site, a resolução daquilo, a resolução daquela Uhum. questão. Por quê? Porque quando você olhar para a resolução, tem como você estudar a resolução de uma maneira crítica. O que é estudar a resolução de maneira crítica? Você tentou fazer, em algum ponto você engasgou. Você começar a entender, por exemplo, quando alguém está resolvendo, e isso pode ser feito com um grupo de estudos também, mas imaginando que você esteja sozinho. Aí você está vendo lá a resolução da pessoa, tipo, passo a passo. Aí de repente chegou num ponto que você fala, não entendi isso aqui. Aí você para, pausa e tenta entender aquilo junto com o que a pessoa está fazendo. Que aí você. Essa forma de estudar ela é muito efetiva, porque aí você entende exatamente onde estão os buracos da sua aprendizagem. E quando você nota exatamente quais Sim, eles são e você resolve eles, eles deixam de ser buracos na sua aprendizagem. Porque é aquela coisa que a gente estava falando antes, assim, em relação à sinapse e em relação às coisas que acontecem na nossa cabeça. Se conecta. O quebra-cabeça, que a gente sim, estava falando sim. antes, encaixa uma peça. A partir do momento que aquela peça encaixa, ela deixa. Não tem mais buraco, então você consegue compreender melhor. Então isso é uma coisa muito E, boa. e ainda que, por exemplo, nas próprias humanas nós temos exceções para muitas coisas. Então, nas exatas tem algum cálculo específico que às vezes vai Uhum. ser diferente daquilo que você está aplicando toda hora. Então você tem que saber, tem que resolver aquele tipo de exercício, né, para acabar Sim, aprendendo ele também. exatamente. É muito a questão da diversidade mesmo. É, nas Aham. exatas acontece também que você, às vezes, vai precisar usar um conteúdo que você ainda não viu, Sim, nossa. entendeu? Acontece Você vai resolver bastante. você vai resolver um exercício de velocidade média e no meio tem, sei lá, mecânica. Tem os planetas. É, Por que que tem um asteroide? Eu aprendi com não, carrinhos. qual é a influência de Júpiter sobre o carro? Exatamente. Entendeu? É isso. Aham. Até esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa, apagou. Mas é isso aí. Entendi. Você tá conseguindo acordar bem atualmente, assim, nesses dias? Sim, no início da quarentena eu tava indo dormir muito tarde e acordando muito tarde, né? Aí, acho que umas 2 semanas, 3 semanas pra cá, eu comecei a colocar o alarme. Tipo, eu acordo, se eu não me- eu acordo 7 horas, mas também, tipo, vou dormir 11. Eu Aham. consigo Ah, um ali ter tempo 8 bom horas de de sono. sono. Aham. É. E então, assim, em média, eu não vou falar que eu tô acordando todo dia nesse horário em específico, né? Porque de vez em quando Sim. passa, a gente dá um descanso também. Normal, é. É. Mas no geral eu durmo bem. Sono é Ótimo. uma coisa que eu não tenho problema. Show. Eu tinha essas perguntas aqui. Bom, eu consegui responder todas as minhas perguntas em relação a você. E as suas, já foram? As minhas que foram justamente as do flashcard, a sobre a organização nos estudos e a rotina, esse tipo de coisa. Aham. Para a questão de revisar a matéria, que agora eu sei que eu tenho que dar um espaçamento ali. E o Ótimo. conselho lá para quem tem problema com exatas. Que bom. Porque humanas eu até sei, né? Eu uso muito aquele conceito do técnica de Feynman, né? Aham, Technic Feynman. É do. É E é isso. um cara das exatas que desenvolveu, mas que bom que você consegue. Enfim. Eu gosto bastante, eu gosto bastante, é bem útil. Legal. Ultimamente eu tenho estudado muito por exercício, até as próprias humanas. Eu tô dando um tempo na teoria, porque antes eu estudava só teoria e não fazia exercício nenhum. Sim. Assim, como é que você vai saber ou como se posicionar em questão daquelas alternativas se você nunca fez o exercício em si, né?
Então eu tô Com meio que certeza. trocando, tô indo no caminho inverso. Ótimo. Eu amo demais esse caminho. Até porque quando a gente estuda só teoria, a gente sabe respostas para coisas que a gente não tem perguntas. Quando a gente estuda Sim, pela prática, a gente tem as perguntas e aí começa a conseguir usar bem as respostas. sim, sim. Entendeu? Porque é justamente aquela coisa do flashcard, se você parar pra pensar, sei lá, quando que foi a conquista do Brasil? Aí você sabe que foi, 1500 e tal. Mas se tiver uma questão contextualizando isso, você vai ficar, tá, e aí? O que que eu faço É. agora? É. É muito assim. Aí eu tinha reparado isso e parei de fazer, porque. Até porque eu acho que é um meio muito. Não é nem questão de estar se enganando. É de você meio que tá protelando as coisas. Você só tá Sim, ajudando aquilo e você sabe que tem que resolver exercício. exatamente. Muito bom. É isso. Ainda bem que você viu essa mudança. Eu fico muito feliz. Que esse caminho que você foi agora, assim, é uma das coisas que quanto antes você começa, mais fácil, igual a gente estava falando, mais fácil fica e melhor, o seu rendimento vai melhorar muito. Vai melhorar assim. Você não tem Espero, espero. noção de como ele vai melhorar ainda. Mas aguarda um Tô tendo tempinho pra você alguns, ver. tô tendo alguns problemas com procrastinação, mas essas coisas vão ser resolvidas. É. Mas Vejo vários. é uma das coisas Pode falar. que você até vai resolver agora e vai ajudar a não procrastinar mais, é que uma das coisas que ajuda a gente muito a procrastinar é ter o seu tempo amarrado de uma forma que fica tanta coisa para fazer que isso gera um estresse, uma pressão tão grande que a gente não consegue fazer nada, Aham, entendeu? sim, verdade. Teve uma vez que eu criei uma rotina que era igual a essa. Não tinha espaço pra mais nada. E, tipo assim, eu marquei, sei lá, pular a corda às 4h30. Senão, se eu não, se, tipo assim, se tivesse 4h30 e 35 e eu não tivesse pulando corda, eu ficava, meu Deus do céu, eu estou perdendo tempo. Era Entendi. bizarro. É, não, Era não bizarro. faça isso com você mesmo. Só Não, hoje gera em dia eu tenho sofrimento. consciência disso. Que bom. Muito bem. Então, eu acho que hoje a gente conseguiu resolver bastante coisa. Conseguimos, anotei várias paradas aqui também. Ótimo. Então, só vou lembrar o pessoal que você concordou em estar aqui, né? Sim, concordei, tá, gente? Concordei. Aí eu devo Não foi colocar. coagido. Não foi coagido. É, embora eu seja seu professor fisicamente também. Não é na escola, então não posso te dar ponto. É verdade, Se eu verdade. pudesse, eu daria, Não está mas valendo não 5 pontos posso. na média, tá, É, galera? Nem no Enem. nem no Enem, que aí eu posso fazer menos coisa ainda, É verdade. né? Mas foi um prazer conversar contigo, Sempre, Catem, sempre é. sempre. Então até a próxima, Rafael. Grande abraço e bom final de feriado, né? Pois é. Boa No meio da Páscoa para Páscoa. você e para Estamos sua aí. família. Estamos estudando, estamos Pra você produzindo. também. Pois é, pois é. Ai, é difícil a vida do estudante. É difícil, mas recompensa. Tomara, tomara. Muito obrigado, professor, de verdade. Nada. Qualquer dúvida, lembrando, você pode mandar mensagem, tá? A hora que quiser. Tá, Falou. tudo bem. Muito obrigado. Nada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.